Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Um olá para os que acompanham os vídeos do canal do YouTube do Caridade e Fé. Nós estamos no dia 20 de maio, já caminhando para o encerramento da campanha Viver em Família, que é feito pelo Movimento Espírita Parnaibano, todo mês de maio, anualmente. E nos coube hoje falar sobre os desafios da família no mundo de regeneração. Vira e mexe esse tema família, ele cai para mim, ele é recorrente na minha vida. E hoje me deram uma tarefa bem difícil, porque falar do papel, da função e dos desafios que a instituição família tem no mundo de regeneração é algo delicado, porque ainda estamos palmilhando esse mundo de regeneração. Nós estamos na transição do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. O mundo de expiações e provas se caracteriza por ainda existir mais sofrimento, mais mal do que bem. E o mundo de regeneração, nós teremos um avanço na humanidade e o bem se sobreporá ao mal. Então nós precisamos entender que nós estamos dentro de um processo evolutivo, saindo de uma condição onde estamos ainda trabalhando para nos livrarmos de algumas más inclinações, para alcançarmos um estágio de vida diferenciado, onde nós possamos viver mais plenamente, gozando de mais virtudes do Espírito imortal, que carregamos desde o início da nossa caminhada evolutiva, mas que ainda não temos condições de desfrutar plenamente. E nessa trajetória da mudança do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, nós estamos vivenciando o ápice de uma crise. Para que haja essa modificação, é preciso uma transição, as coisas precisam sair do lugar. É preciso, muitas vezes, um choque, um abalo nas estruturas para que a gente acorde para modificar essas estruturas, torná-las mais firmes, para proporcionar um novo estágio no viver da humanidade. E nesse processo de crise, que não é apenas em um setor, mas em vários setores da vida humana, não estamos vivenciando só uma crise financeira, mas estamos vivenciando também uma crise cultural, social, uma crise de gênero. Eu vou parafrasear um humorista que o seu Pedro gosta muito. O mundo está se acabando, Zé. Que é o Zé Lezinho. Porque ele cita que as coisas não são mais como eram antigamente, como era no sítio, como ele gostava de dizer. As culturas mais simples. A sociedade transforma-se numa velocidade muito grande. Da década de 70, 80 para cá, as transformações sociais causaram impactos muito fortes. Não está dando tempo de nos adaptarmos com uma mudança e já vem outra. E em seguida outra, e às vezes nós não conseguimos nos situar nesse processo.
leva um tempo para nos adaptarmos. E a família, ela, como sendo uma célula inicial da sociedade, onde a criatura humana tem os seus primeiros contatos com outros seres, no meio desse turbilhão, dessa crise, ela ainda não está conseguindo a firmeza necessária para alcançar o mundo de regeneração e dar o suporte aos indivíduos que pertencem ao seu grupo. É importante nós frisarmos, no dizer de Hermínio Miranda, no livro Candeias na Noite Escura, que a família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne, outros em espírito. Então, no dizer de Hermínio Corrêa de Miranda, família não pode ser considerada simplesmente a reunião de pessoas de um mesmo laço consanguíneo. O Espiritismo nos amplia a concepção de família, nos dando uma ideia de agrupamento de pessoas com sentimentos e ideias afins. E amplia ainda mais além túmulo, para nos dizer que esses laços familiares vão além da vida na matéria e que as relações familiares perduram mesmo após o fenômeno morte. E as informações que o Espiritismo nos traz pelos benfeitores nessa época de transição é que nós estamos recebendo espíritos seculares que estão encarnando nesse momento crítico com basicamente dois objetivos. Uns veem como uma das suas últimas oportunidades de se regenerarem e credenciarem o seu acesso a esse mundo regenerado que a Terra está se transformando, através da expiação dos erros do passado, pelo pagamento dos débitos transatos, pela restituição do equilíbrio que foi ferido pela própria criatura com a má utilização do seu livre-arbítrio. E temos também encarnando, nesse tempo de transição, espíritos elevados para auxiliar as sociedades nesse processo de amadurecimento espiritual que os credencie para o acesso ao mundo de regeneração. E nesse cenário de crises, vários são os desafios que a família atual está enfrentando. E se fôssemos trabalhar de um a um, nós teríamos que passar talvez um mês inteiro tratando de cada tema. Mas nós vamos fazer leves pinceladas acerca desses desafios para que nos desperte a consciência para o nosso papel dentro das nossas famílias, no auxílio aos nossos semelhantes, nos nossos mais próximos, e na tarefa do nosso próprio elevar-se. O primeiro deles, o primeiro desafio que a família atravessa hoje é a sua própria manutenção. Com a fragilização dos laços familiares que vivenciamos hoje, por uma, às vezes, necessidade da vida material de cada um conquistar a sua própria vida, as individualizações, a vida centrada em si mesmo
em busca das carreiras profissionais, do bem-estar material, da felicidade, das realizações do mundo material, as pessoas estão se desligando dos seus entes familiares. As pessoas estão buscando simplesmente aquilo que satisfaz os seus prazeres, as suas necessidades eleitas, e pouco têm compartilhado a sua vida com os seus familiares. Nós nos valemos novamente da literatura espírita para dizer que o Instituto da Família é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Nós estamos desatando os laços familiares. Era comum, corriqueiro, as reuniões de família, um almoço no domingo, ou mesmo um café da tarde, onde todo mundo sentava e iriam trocar suas experiências, falar, dialogar, duas ou mais pessoas, conversar, dizer o que estava passando, receber orientações. É certo que às vezes isso dava fuxico, porque vinha um dar palpite na vida do outro, mas havia um compartilhamento de emoções, de vivências. E as pessoas estão se fechando para essas relações. Estão buscando viver só para si mesmos. Com a chegada da internet e a possibilidade da comunicação virtual, o contato face a face, e digo mais, coração a coração, tem ficado cada vez mais escasso. E as pessoas estão superficializando as suas relações familiares. São conversas por redes sociais, WhatsApp, Facebook, e não conseguem mais trocar afetividade, porque não estão mais próximas fisicamente uma das outras. Acessa ali o smartphone quando dá, porque a vida está muito corrida. E esse afrouxamento tem feito com que as famílias estejam se dispersando. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida das suas metas. E olvidam, esquecem da tarefa do auxílio mútuo que deve ser trabalhado no seio de uma família. Nós não nascemos gregários à toa. E quem estuda o Espiritismo sabe que a vinda em uma família tem a necessidade de reajustamento, um compromisso espiritual para que aquele grupo, aquelas pessoas possam se ajudar a progredir, a evoluir. E essa individualização da vida, essa correria por querer sempre ser mais e melhor, tem feito com que a base familiar tenha ganhado uma instabilidade muito grande. O conceito de família, na prática, nos grandes centros, está difícil de vivenciarmos, porque é cada um no seu canto, cada um vivendo sua vida e não se importando com a vida do outro. Então, o primeiro desafio que a família atravessa é a sua própria manutenção enquanto instituição, enquanto célula máter da sociedade. É preciso que nós ressignifiquemos as nossas relações familiares, que nós estreitemos esses laços com os nossos familiares, com o nosso irmão, com os nossos pais, porque há um compromisso espiritual de auxílio mútuo. Viemos para ser ajudados ou para ajudar o nosso familiar.
E se assim não fizermos, falharemos na nossa proposta. André Luiz relata em Missionários da Luz, por volta do capítulo 13, que há toda uma preparação no plano espiritual, um ajuste prévio para que uma encarnação se dê. Os pais são levados a ter diálogos com o espírito que se candidata à encarnação, que tem histórias pretéritas que precisam ser resolvidas, trabalhadas, ajustam, combinam, planejam, firmam um acordo, dá-se a encarnação e com o esquecimento do passado e o crescimento do egoísmo voltando à tona na vida material, as pessoas esquecem o seu compromisso espiritual e buscam cuidar da sua própria vida. Mas se aquela família nuclear, aquela considerada como a família perfeita do comercial de margarina, no café da manhã, casal loirinho, crianças loirinhas, passando a manteiga bem devagarzinho, o café subindo o cheiro, chamada nuclear, está se afrouxando os laços, essas transformações sociais permitiram o surgimento de outros tipos de família. Porque inicialmente era preciso que um homem e uma mulher se casassem para constituir uma família. Se não fossem casados, eram considerados concubinos. Mas a evolução da sociedade permitiu e considerou como família a união de duas pessoas que tinham a intenção de viver como família, mesmo que não tenham celebrado um casamento, seja religioso ou civil. É o que a doutrina considera como união estável, que para a nossa legislação tem o mesmo valor de um casamento. É considerado uma família. Então, nesse aspecto, houve uma evolução social, nos aproximando da ideia espiritual de família, a união de pessoas, de espíritos afins, que nutrem um pelo outro um sentimento do amor, que desejam compartilhar as suas vidas, muito embora não precisem assinar um documento no cartório ou fazer juras e votos perante uma autoridade religiosa. Mas tem um ao outro como família e tem filhos, e então ali se instala uma família que não é considerada por muitos uma família tradicional, mas sim uma família. E as possibilidades dessas alterações na nossa sociedade também permitiram que, além dessa relação marido e mulher conjugal, o agrupamento de pessoas também seja considerado família. E a gente tem casos de estudantes que dividem moradia, vão para outra cidade fazer um curso superior, que se reúnem e desenvolvem uma afeição e se consideram família, embora não tenha nenhum laço de consanguinidade e embora não se considerem marido e mulher. Mas a afeição de um para com o outro e essa ideia de auxílio mútuo faz com que eles se considerem família. Mas vem outro ponto que tem causado grandes alvoroços na vida familiar e que é um desafio que nós estamos atravessando a duras penas, porque ainda não estamos preparados para amar os nossos irmãos sem considerar rótulos. Nós não estamos ainda sabendo retirar os nossos preconceitos da nossa vida.
nós ainda não conseguimos julgar bem os outros. Quase sempre nós proferimos julgamentos equivocados. Esse turbilhão, esse momento de ebulição social na vida humana, fez com que espíritos afins se encontrassem, porém revestidos em corpos com o mesmo sexo, com a mesma organização sexual. E houve uma grave repulsa por não considerar a união de pessoas do mesmo sexo como família. Mas o Espiritismo nos diz que o espírito não tem sexo, não como nós compreendemos. São princípios inteligentes, individualizados, que não dispõem de uma organização material definida, que habitam temporariamente corpos. Em encarnação X pode estar em corpo masculino e em outra encarnação em corpos femininos. Mas o amor que aqueles dois espíritos nutrem, o compromisso espiritual de auxílio mútuo, os faz serem dignos de serem considerados família. Porque pouco nos importa qual a forma de tratamento, qual é a conduta do casal dentro da sua residência. Mas o que é importante é o sentimento que é trabalhado naquela relação. Esse respeito que nós precisamos aprender a ter pelo ser humano, pelo nosso espírito, pelo espírito do outro, é que ainda nos faz um grande desafio, porque não estamos ainda aptos a julgar o outro, porque mal sabemos julgar a nós mesmos. Um dos grandes desafios que a família atravessa é a virtude do respeito, de ver o outro com a sua dificuldade, com o seu atributo, e saber respeitar o momento evolutivo de cada um. Não é porque sou mais velho que devo e posso menosprezar o meu irmão mais novo. Não é porque sou filho que não devo e nem posso auxiliar os meus pais. A tarefa do auxílio mútuo, ela é independente de postos, de posição, de hierarquia. É um dever de coração, que independe do espaço que estejamos ocupando, da nomenclatura nessa árvore genealógica que estamos vivenciando. Esse é um dever de espírito para com espírito, amando o nosso próximo como Jesus ensinou. Essa relação de assistência é que tem ficado em segundo plano. Não raro nós encontramos na nossa própria cidade, não precisamos ir muito longe, há grandes centros, pessoas que abandonam as suas responsabilidades familiares, pessoas que não têm compromisso com seus familiares, pessoas que abandonam seus filhos porque não querem ter o compromisso de ter que levantar cedo todas as manhãs, cuidar, amparar, educar, renunciar à sua vida em favor de outra vida. E temos por aí afora muitas crianças abandonadas, moralmente, o que é mais grave,
abandonadas materialmente, que é tão grave como, mas pode ser remediado. Mas o abandono moral, que se reflete muito mais na vida espiritual daquele ser, acontece muito e às vezes de forma velada, porque é amparado materialmente, tem tudo dentro de casa, tem alimentação, vestuário, educação, tem lazer, mas é abandonado moralmente, não é educado de acordo com os princípios cristãos. E esse abandono moral, esse abandono afetivo, que muito nós temos vivenciado, se dá por conta do egoísmo, que eu citei no início. As pessoas buscando viver só para si. Entra no Facebook da vida e passa 30 minutos rolando o dedo, olhando a vida alheia, enquanto os filhos, o marido, a esposa está precisando de ajuda com as lides domésticas. Esquecem-se desse dever, desse auxílio. É o abandono afetivo. E esse filho que recebe essa ausência de participação na vida, ele guarda essa ausência e isso pode gerar problemas psicológicos graves, que podem eclodir na adolescência, às vezes só na idade adulta. E aquele pai, aquela mãe vai se perguntar: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para merecer um filho que se envolveu no mundo das drogas, que se envolveu no álcool, que se envolveu na prostituição? Mas na verdade não foi o que fez, mas sim o que deixou de fazer, que causou impacto na vida do outro. Esse compromisso dos pais com os filhos também se reflete porque é uma via de mão dupla dos filhos para com os pais. O sentimento de gratidão dos filhos para com os pais, a nossa sociedade atual, que está envelhecendo, que tem muitos idosos, essa ingratidão nos proporciona cenas de filhos que têm condições morais e materiais para amparar os seus pais na velhice, mas por um comodismo preferem guardar os seus pais, suas mães, nos asilos, quando o fazem. Porque se formos no hospital de Seu Arco Verde hoje, talvez lá encontraremos idosos, enfermos, que foram deixados por familiares, mas que não recebem uma visita. E que, quando ganham alta, não tem nenhum familiar para o receber, e fica à míngua. O dever de gratidão e de responsabilidade decorrente da solidariedade familiar tem sido esquecido. E voltamos ao ponto do respeito, o respeito do honrar pai e mãe, contido no Evangelho de Jesus. E que precisamos superar, e que precisamos vencer esse desafio de valorizar os nossos laços familiares. Nós não podemos simplesmente procurar o que é mais fácil para a gente, porque isso não nos proporcionará elevação espiritual. Aquilo que nos dá mais trabalho, aquilo que nos faz nos movimentar, que nos tira de nossas zonas de conforto, é o que nos eleva, é o que nos modifica, é o que nos dá musculatura espiritual para progredir. Senão vamos continuar no mesmo estágio. Nós vamos continuar em expiações e provas, porque vamos continuar errando.
vamos continuar caindo, vamos continuar falhando. Precisamos engolir o orgulho, renunciar os prazeres da vida que são efêmeros e que não nos garantem, não nos credenciam um progresso moral, para exercer o nosso mandato de amor para com os nossos familiares. Não é à toa que a campanha Viver em Família em Parnaíba tem como slogan: viver em família, aperte mais esse laço, porque estão frouxos. E tudo que é frouxo se perde. É fácil de sair do nosso alcance. E conforme o alerta espiritual, a família é o cadinho que nos promove muitas bênçãos no nosso crescimento espiritual. E o esquecimento dessa nossa função solidária para com os nossos semelhantes do seio de nossas famílias nos custará caro no plano espiritual. Nos custará novas encarnações, talvez em condições penosas, para que possamos valorizar a família que temos, para valorizar os filhos que possuímos, para valorizar os pais que nos deram proteção, guarida, alimento, educação e que muitas vezes nós viramos as costas. Tudo isso porque ainda estamos palmilhando a nova era. Nós ainda estamos tentando vencer esse desafio, esse obstáculo, para que nós possamos não só espiar, mas provar para Deus, para Jesus, que nós já adquirimos virtudes, que nós já adquirimos o respeito pela nossa família, que nós já temos o amor verdadeiro pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. E o desafio da família no mundo vindouro da regeneração não será conquistar essas virtudes. O desafio da família no mundo da regeneração, que já está bem ali à nossa frente, é nos mantermos nesse padrão espiritual. É não cedermos ao pouco mal que ainda resistirá no mundo de regeneração e conseguirmos mantermos apertados esses laços familiares. Nós não podemos ceder às propostas sensuais que, a uma análise superficial, podem ser muito boas, como, por exemplo, da doutrina do poliamor, em que a pessoa tem o direito de se casar ou se juntar com mais de um parceiro, com mais de um companheiro. E o imprevidente, por que não dizer cômico, faz piada dizendo: mas esse é porque tem muito amor para dar. Mas, na verdade, não é amor que ele está dando. Pode dar sensualidade, mas o amor verdadeiro, conforme os espíritos superiores nos ensinam em O Livro dos Espíritos, são categóricos, são das relações monogâmicas. Você só consegue dar o amor verdadeiro, dar o respeito verdadeiro para um só companheiro. E isso independe de questão de gênero. Porque se formos analisar a resposta dos espíritos, Allan Kardec, há mais de 150 anos, quando Kardec estudava a lei de reprodução e tratando sobre casamento e celibato,
Os espíritos respondem o seguinte a Kardec. Kardec pergunta: o casamento quer dizer a união permanente de dois seres? É contrário à lei natural? E os espíritos respondem que é um progresso na marcha da humanidade. Mais à frente, quando Kardec pergunta na questão 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme à lei natural? Os espíritos respondem assim: a poligamia é uma lei natural, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Percebam que os espíritos utilizam uma terminologia que não fecha a questão. Ele não diz que é para usar o A ou o O. Ele deixa no X, como algumas pessoas gostam de usar agora. O casamento deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Se refere aos espíritos, aos seres que se unem. Não há gênero aqui para os espíritos. Então nós precisamos avançar, adquirindo virtudes, mas sobretudo nos examinar intimamente para analisar como estamos vivendo em família, como nós estamos encarando os desafios de nossas famílias, porque cada um de nós aqui temos as nossas famílias com os seus desafios, com as suas dificuldades que precisam ser superadas, que vêm para nos testar, para nos desenvolver. E nessa autoanálise, para nós identificarmos em nós o que precisa ser melhorado para que possamos contribuir com a humanidade no estreitamento desses laços da família, para que essa unidade da sociedade possa se manter viva, contribuindo com o progresso da humanidade. Nós devemos aprender a amar, vencer todos os obstáculos com a força do amor, não do amor sensual, mas o amor sublime, o amor renúncia, o amor incondicional, o amor que não mede esforços para vencer as adversidades, para prestar o auxílio, a solidariedade àquele nosso ente familiar, aquele a quem nos comprometemos no plano espiritual, de dividir felicidades e angústias, de dividir momentos de alegria e de dor, de suportar e sermos suportados, para que juntos possamos crescer, vencer, sair da fase de expiações e provas para alcançarmos a regeneração. E uma vez alcançado este novo degrau, não nos desequilibrarmos e voltarmos, tendo que passar por dores e sofrimentos para atentar para as nossas funções perante as nossas famílias. Nós estamos no alvorecer desse mundo de regeneração. Nós que temos esse conhecimento diferenciado da vida, que temos a consciência alargada para as nossas responsabilidades e que sabemos que tudo o que nos virá depende da semeadura que fizermos hoje. Temos a obrigação de nos alinharmos com Jesus, seguir os seus ensinamentos e amar a nossa família, respeitar a nossa família, para
que esse instituto pedagógico, este instituto de elevação espiritual planejado por Deus e que nos favorece muito, não se perca nesse momento de transição, que ele se reforce e possa solidificar suas bases nos ensinamentos de Jesus, para que possamos nos valer dele, desse instituto da família no mundo de regeneração, e que nós possamos ampliar a nossa visão de família, porque não é só a consanguínea, somos todos irmãos em humanidade, filhos de um mesmo Pai, de Deus o Criador. Essa nossa responsabilidade não é só com os nossos filhos, com os nossos pais e nossos irmãos de sangue, ou os que elegemos agora para chamarmos de família, mas com a família universal, da qual somos parte, e depende de nós a sua firmeza na continuidade da evolução do espírito imortal na humanidade. Que o nosso Mestre Jesus possa nos dar a luz do entendimento necessário para que nós reconheçamos as nossas dificuldades no seio familiar e que possamos galgar níveis conscienciais mais elevados para com os nossos familiares, que nós possamos cumprir com o nosso compromisso espiritual de levar o amor, o respeito e a responsabilidade com aqueles com que nos comprometemos a dividir o mesmo espaço familiar. Que assim seja.